Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que institui a atividade socialmente útil a desenvolver por parte dos beneficiários da prestação de rendimento social de inserção. O Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social fará a apresentação detalhada desta medida hoje aprovada no Conselho. Foi também aprovado no Conselho de Ministros o diploma que reestrutura os quadros permanentes das Forças Armadas no respeitante aos efetivos na situação de ativo, integrados na estrutura orgânica dos três ramos, Marinha, Exército e Força Aérea. O Conselho de Ministros aprovou também alterações ao diploma que estabelece os procedimentos e define as competências para o licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de instalações dos postos de abastecimento de combustíveis, de acordo com a Diretiva de Serviços da União Europeia, eliminando obstáculos e facilitando o acesso ao exercício destas atividades empresariais. Foi também aprovada em Conselho de Ministros a transposição para a ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento Comunitário relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. Trata-se de um diploma de natureza técnica. Foi aprovado também hoje no Conselho de Ministros, no âmbito do PREMAC, os estatutos do AICEP, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, como pessoa coletiva de direito público com natureza empresarial e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O Conselho de Ministros aprovou também hoje o caderno de encargos do processo de privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo. É a intenção do Governo privilegiar a alienação integral do capital desta empresa, que, como sabem, é detido pela Impordef, pela Empresa Portuguesa de Defesa, com vista à reestruturação e ao desenvolvimento dos estaleiros navais em termos que contribuam para o desenvolvimento do setor da construção e da reparação naval. O caderno de encargos hoje aprovado determina a venda direta de referência que tendo por base um número máximo de ações representativas de 95% do capital, sendo que os restantes 5% serão reservados nos termos do diploma aprovado relativo a esta operação de privatização. Os restantes 5% são reservados para eventual aquisição por parte dos trabalhadores da empresa. Foi aprovado também hoje em Conselho de Ministros uma resolução que determina a cessação de mandato do atual Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa e designa o novo Conselho de Administração. Como estarão recordados, o Governo aprovou aqui há 2 meses, cerca de 2 meses, um diploma que aponta para a fusão da Metro com a Carris, aqui em Lisboa, sendo que até à fusão a administração destas duas empresas será uma administração comum. E nesse sentido ficou hoje aprovado a constituição do novo Conselho de Administração, que será simultaneamente Conselho de Administração para a Carris e para o Metro de Lisboa. Foi aprovado também hoje no Conselho de Ministros, sob proposta do Ministério das Finanças, a designação dos membros do Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, com um mandato de 5 anos, após a audição da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Também dizer-vos que, relativamente às nomeações do Conselho de Administração, anteriormente por mim referido, também foi ouvido, naturalmente, com parecer favorável, em ambos os casos, a Comissão, esta dita Comissão para o Recrutamento e Seleção de Dirigentes na Administração Pública, nos termos da lei. Eu depois posso-vos dar, se tiverem interesse, o nome das pessoas que foram hoje nomeadas. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que altera a composição dos secretariados técnicos dos programas operacionais do CREN, do Quadro de Referência Estratégico Nacional, reduzindo em mais de 30% o número dos elementos que integram estes secretariados técnicos. São alterações que respeitam aos vários programas operacionais, o potencial humano, os fatores de competitividade e valorização do território, bem como os programas operacionais regionais do Norte, do Centro, do Alentejo, de Lisboa e do Algarve. Foi ainda aprovado no Conselho de Ministros hoje uma resolução que autoriza as entidades no âmbito do Ministério da Solidariedade e Segurança Social a assumirem os encargos orçamentais decorrentes da contratação de eletricidade em regime de mercado livre, de acordo com as regras que foram estabelecidas no final do ano passado e que têm vindo progressivamente a ser adotadas pelos vários ministérios deste Governo. Eu passo então a palavra ao Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social para vos fazer a apresentação mais detalhada da medida hoje tomada relativa à atividade socialmente útil. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Como sabem, o Governo traçou muito recentemente uma série de alterações ao rendimento social de inserção.
o RSI tem de ser uma prestação com direitos, mas também com deveres. Impunha-se, tal como oportunamente já tinha dito, a definição de um verdadeiro contrato de inserção, atribuindo deveres juntamente com os direitos. Quem do RSI beneficia terá de procurar ativamente trabalho, terá de frequentar ações de formação profissional e terá de desempenhar atividades que sejam úteis à sociedade e à comunidade. É este diploma que hoje foi aprovado em Conselho de Ministros. Só assim se conseguirá acentuar o caráter transitório que o RSI deve ter, olhando sempre para a inserção no mercado de trabalho e o combate à exclusão social de forma permanente dos beneficiários desta prestação. O rendimento social de inserção é uma prestação que tem vindo a sofrer constantemente um crescente tempo de permanência nesta mesma prestação. Para terem uma noção, em 2004 o tempo médio de permanência de um beneficiário era de 8 meses, em 2007 esse tempo médio já ia em 22 meses e em 2011 o tempo era de 32 meses. Assim, apercebemos todos que o propósito inicial do próprio rendimento social de inserção, ser uma prestação de natureza transitória, não estava a ser cumprido. E foi nesse sentido que o Governo traçou um conjunto de alterações. São mudanças que visam a manutenção de hábitos relevantes para romper com situações de desemprego. São alterações que promovem o enriquecimento do indivíduo através de uma aposta na sua capacitação e numa lógica de maior justiça e de combate ao isolamento e à exclusão. E será por esta via que estes beneficiários serão valorizados, serão mais integrados nas comunidades que potencialmente poderão até constituir parte do mercado de trabalho que está mais próximo. Quanto mais integrado estiver o cidadão, mais facilidade terá em criar redes de ligação com ofertas de emprego e oportunidades que lhe venham a surgir. Mas estamos atentos às diferentes particularidades que existem e por isso mesmo destinamos esta medida para beneficiários de RSI que tenham idade e capacidade para o trabalho, para beneficiários que por isso mesmo não tenham crianças ou idosos a seu cargo, para beneficiários que não sejam vítimas de violência doméstica acolhidos em casas de abrigo ou para beneficiários que não estejam inseridos em programas de procura ativa de trabalho ou subsídio de desemprego. Este é, assim, mais um compromisso eleitoral que o Governo cumpre. E, nesse sentido, espelhamos mais uma vez a preocupação em criar parcerias com a sociedade civil e com as autarquias locais. Por isso definimos que as entidades promotoras, aquelas que se proponham a beneficiar do desenvolvimento desta mesma atividade socialmente útil, sejam essencialmente instituições sociais, misericórdias, IPSS, mutualidades, cooperativas ou serviços e organismos da administração, nomeadamente do poder local, para que numa rede alargada todos possam contribuir inequivocamente para a integração plena e rápida. Mas a realização destas atividades estará sujeita a um conjunto de regras que não pode ocupar mais de 15 horas semanais, distribuídas por um período máximo de 3 dias úteis, sem ultrapassar as 6 horas diárias. Posso-vos dar alguns exemplos destas mesmas atividades. A limpeza de espaços exteriores, como jardins, a colaboração na conservação e reparação em pequenas obras nas instituições sociais, a ajuda à realização de eventos culturais, desportivos, recreativos, o apoio às redes de bibliotecas, arquivos ou museus municipais, são todas elas atividades que enquadram o conceito de atividade socialmente útil. Assim, garantimos, em conjunto com uma série de outros deveres que as entidades promotoras têm, que, em caso algum, esta medida é confundida com uma forma de ocupação ou promotora da substituição de postos de trabalho. Aliás, as tarefas a desempenhar não podem integrar o conteúdo funcional dos lugares previstos para o quadro pessoal. Estamos certos que o resultado será positivo para todos, será acima de tudo positivo para os beneficiários que integrarão esta medida e simultaneamente terão prestado um importante contributo à sociedade que certamente também o saberá reconhecer. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Bom dia, Tiago Contreiras, da RTP. Na altura em que no início se começou a falar nesta medida de atividade socialmente única, a oposição sinalizou algumas críticas à intenção do Governo. Com a concretização da medida, espera um acentuar da contestação por parte dos partidos da oposição? E uma segunda questão, do ponto de vista de objetivos, o que é que o Governo pretende atingir
com esta atividade socialmente única que hoje institui? Obrigado. A atividade socialmente útil parece-me que é muito importante. Nós sempre dissemos que o RSI é uma prestação social que tem um conjunto de direitos, mas também tem de ter associada a ela um conjunto de deveres. Na altura em que alterámos a lei do RSI, acautelámos, por exemplo, matérias que têm a ver com a procura ativa de emprego, por exemplo, matérias que têm a ver com a inclusão social dos filhos dos próprios beneficiários. Como sabe, cerca de 50 mil beneficiários do RSI recebiam esta prestação, tinham idade e capacidade para o trabalho e não estavam sequer inscritos nos centros de emprego e, portanto, não tinham esta obrigação de procura ativa de trabalho. Uma das matérias que dissemos que era muito importante também era permitir que os beneficiários do rendimento social de inserção pudessem desempenhar tarefas que sejam úteis às sociedades, atividades que sejam socialmente úteis. Para isso era importante, primeiro, até incluir um conjunto de representantes de instituições sociais, de órgãos do poder local e regional, e este diploma teve essa mesma consulta, para conseguirmos efetivamente ter um modelo em que quem recebe RSI, que tem idade e capacidade para o trabalho, pode devolver também à sociedade, ajudando num conjunto de tarefas que devem ser sinalizadas e identificadas com esta lógica de proximidade que lhe disse há pouco. E eu tenho a certeza que a esmagadora maioria dos portugueses compreendem esta lógica e apoiam esta lógica. O que nós temos de fazer é exatamente trabalhar neste sentido, porque isto é fundamental até para a inclusão social do próprio beneficiário. É muito importante para pessoas que muitas vezes estão durante um longo período de tempo nesta prestação, e esse é um outro ponto essencial. Queremos garantir que esta prestação cada vez mais é transitória e não que se eterniza ao longo do tempo. Falava-lhe há pouco de um conjunto de dados. Para ter uma noção, em 2004 o tempo médio de permanência nesta prestação era de 8 meses, em 2007 subiu para os 22 meses, em 2011 já ia nos 32 meses, e nós temos a noção que, se conseguirmos garantir um conjunto de hábitos, se conseguimos garantir um conjunto de ligação dos beneficiários do RSI à própria comunidade, a um conjunto de instituições da própria comunidade, como é óbvio, a inserção social destes beneficiários passa a ser mais simples. E é exatamente por isso que este diploma é tão importante, e é exatamente por isso que tivemos o cuidado de discutir muito este diploma com um conjunto de representantes de instituições sociais, do poder local autárquico, do poder regional, porque são certamente peças importantes para a proximidade que temos de ter na execução destas medidas. Como eu lhe disse, eu acho que a esmagadora maioria dos portugueses compreendem esta lógica. Isto é o cumprimento de uma promessa eleitoral que o Governo tinha, e por isso mesmo parece-me que um conjunto de críticas estão à cabeça acauteladas. De qualquer forma, chamo sempre a vossa atenção para o seguinte: estas tarefas, estas atividades socialmente úteis, tivemos muito o cuidado que isso não pudesse acontecer, não podem substituir postos de trabalho. É exatamente por isso que, na definição e no conjunto de exemplos que há pouco lhe dava das tarefas socialmente úteis, elas não podem substituir funções que estão acometidas ao quadro das próprias instituições. Boa tarde, estamos em direto para a SIC Notícias. Uma vez que já tivemos a oportunidade de ouvir as explicações sobre esta atividade socialmente útil, gostava de colocar duas questões relacionadas com outros dois assuntos. Uma vez que o Governo se prepara para entregar uma versão preliminar do Orçamento de Estado já na próxima semana, perguntar-lhe se foi discutido nesta reunião do Conselho de Ministros o eventual corte do 13º mês para o setor público e privado no próximo ano. Já está fechada a alternativa ao corte nos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e pensionistas, e, em segundo lugar, sendo que hoje saem os dados da execução orçamental e que já foi avançado um valor pela imprensa de que haveria uma derrapagem de 3 mil milhões na receita face ao orçamento retificativo, perguntar-lhe se o Governo quer confirmar ou desmentir esse valor que foi avançado hoje. Não foram matérias que tinham sido discutidas neste Conselho. Como sabe, os dados da execução orçamental sairão mais tarde, e certamente que depois o Governo falará sobre esses números. Alexandra Monteiro, em direto para a TV 24. Uma pergunta que pode ser tanto para o Sr. Secretário de Estado como para o Sr. Ministro. Soube-se ontem que o Tribunal Constitucional vai pedir, que o Procurador-Geral da República pediu ao Tribunal Constitucional para se pronunciar sobre a lei dos compromissos. Gostaria de saber se, porventura, o Tribunal Constitucional decidir pela inconstitucionalidade, se o Governo já tem também uma alternativa a esta lei.
Eu posso responder a esse assunto dizendo, em primeiro lugar, que esse assunto não foi tratado no Conselho de Ministros. De qualquer maneira, para não ser acusado de estar a fugir ao assunto, dizer, obviamente, que não antecipamos cenários e, portanto, o Governo aguarda com tranquilidade aquilo que seja o funcionamento normal das instituições e se o Tribunal Constitucional se vier a pronunciar, aguardamos por essa pronúncia do Tribunal Constitucional. Mas será mais uma dor de cabeça para o Governo? A senhora está a antecipar o cenário. Está a antecipar um cenário de que o Tribunal Constitucional possa decidir desta ou daquela maneira. Como eu lhe referi, não antecipo cenários. A única coisa que eu lhe refiro é que a Lei dos Compromissos é uma lei essencial para devolver um funcionamento adequado à administração e ao funcionamento financeiro da administração pública. E, portanto, o Governo acredita que a Lei dos Compromissos é uma lei essencial a essa tarefa, que é uma tarefa essencial para o Estado. Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Eu gostaria de saber, em relação a este diploma sobre a atividade socialmente útil, quantas pessoas é que o Governo espera que possam vir a ser abrangidos por esta atividade? E exatamente se estas pessoas recebem ou não, se têm direito a alguma remuneração por estarem a desenvolver este tipo de trabalho. E depois também, porque esta questão das 15 horas semanais, todas estas pessoas ficam obrigadas a manter os deveres de procura ativa de emprego no tempo extra, ainda em complemento com esta questão. Se estas pessoas que já hoje têm que procurar emprego, porque esse é um dos deveres que estão já previstos, se essas pessoas ficam de alguma forma excluídas por estarem... Há pouco falou em programas de procura de emprego, exatamente o que é que isso quer dizer? Obrigada. Muito obrigado. Quando introduzimos o limite de 15 horas semanais, foi exatamente para acentuar a necessidade de garantir que não há uma substituição destas atividades socialmente úteis por ocupação de postos de trabalho. Para nós é muito importante limitar precisamente o potencial do número de pessoas que pode estar envolvida nestas mesmas atividades. E por isso mesmo, acima de tudo, garantimos que estamos a falar de pessoas com idade e capacidade ativa para trabalhar. Esse ponto é um ponto muito importante. Por isso mesmo, excluímos um conjunto de pessoas que, por exemplo, tenham idosos ou crianças a seu cargo e que não podem desempenhar uma atividade como estas. Por exemplo, um conjunto de pessoas vítimas de violência doméstica que estão em casas de abrigo. Por exemplo, um conjunto de pessoas que já estão hoje inseridos em programas de formação profissional ou de procura ativa de trabalho. Esse ponto para nós é um ponto muito importante, exatamente para garantir que todas as obrigações que um beneficiário do RSI tem se mantêm. E por isso mesmo, se alguém estiver inserido em formação profissional, num programa de formação profissional, num contrato de emprego e inserção, num programa de procura ativa de trabalho, não estará fora do âmbito desta mesma medida. Relativamente ao pagamento, esta medida não implica, do parte do Estado, o pagamento de qualquer adicional. Como é óbvio, dizia-lhe há pouco, o RSI é uma prestação que atribui um conjunto de direitos, mas também tem de ter um conjunto de deveres. O que conseguimos garantir é que despesas que tenham a ver, por exemplo, com a alimentação, com o transporte ou com os necessários seguros, serão cobertos pelas próprias entidades onde se desempenhará essa mesma atividade socialmente útil. Se estamos a falar de 15 horas semanais, isto obriga ao pagamento de um subsídio de alimentação e desses seguros, desses subsídios de transporte. Isto é obrigatório em todos os casos? É obrigatório em todos os casos em que se justifique. Repare que o limite de 15 horas é um limite máximo de 15 horas semanais e tem um segundo limite que é não desempenhar mais de 6 horas por dia. E por isso mesmo garantimos que nestes casos há sempre o pagamento quer das despesas de alimentação, quer de transporte, quer dos necessários seguros que ficarão a cargo da entidade onde a atividade socialmente útil é desempenhada. O Sr. Ministro falou em pessoas que estão inseridas em programas de procura ativa de trabalho, ficam fora desta nova obrigação, mas, enfim, todas as pessoas que estão neste momento em idade e com capacidade de trabalho têm de procurar emprego, não é? De forma ativa, essa é uma obrigação já do RSI.
Como sabe, não era uma obrigação do RSI, no sentido em que uma grande parte dos beneficiários do RSI nem sequer estavam inseridos, nem sequer estavam inscritos nos centros de emprego. Isso foi uma alteração muito significativa que fizemos com a anterior legislação. Calculamos que cerca de 50 mil beneficiários do RSI recebiam esta prestação, mas nem sequer estavam inscritos nos centros de emprego e, portanto, não estavam sujeitos a essa mesma obrigação. Isso mudou com a lei, com o decreto-lei que aprovámos relativamente ao RSI. Como sabe, depois muitas destas pessoas hoje podem estar mesmo a desempenhar um conjunto de tarefas e, obviamente, não se aplica a essas, mas todas as outras, nomeadamente desde que tenham idade e capacidade para o trabalho, poderão desempenhar estas funções e se não colide, como é óbvio, com um conjunto de outras obrigações que os beneficiários têm. Boa tarde, André Ferreira da Luz. Eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se nos podia adiantar então os nomes do Conselho de Administração do Metro e da Carris e, nomeadamente, se o Governo confirma a nomeação de Dr. Silva Rodrigues para a Presidência. E também queria perguntar, hoje há notícias de que os assessores do Governo que vieram do setor privado receberam o subsídio de férias. Já houve críticas da oposição, eu queria saber se o Governo confirma isso e quantos é que foram e porquê. Olha, começando pelo fim, porque me parece mais simples, isso obviamente não foi um assunto tratado no Conselho de Ministros, trata-se de uma notícia que não tem, é uma notícia requentada, não tem correspondência com verdade, isso já foi esclarecido pelo Governo mais do que uma vez. O único regime que foi aplicado aos membros dos gabinetes, isso foi respondido pelo Ministério das Finanças já há mais de 2 meses, é rigorosamente o regime que é aplicado em toda a administração pública. Não há nenhuma originalidade, nenhum tratamento diferenciado relativamente ao pessoal dos gabinetes quando comparado com o restante de toda a administração pública. E sobre isso não acrescento mais nada. A notícia que hoje também li na imprensa da manhã trata-se de uma notícia completamente requentada e não percebo com que interesse. Quanto à questão do metro, eu confirmava-lhe, foi nomeado hoje, aprovado hoje pelo Conselho de Ministros, para presidente da empresa, que será, como lhe digo, a administração conjunta entre o metro e a Carris, o José Manuel Silva Rodrigues. Depois, como vice-presidente, como vogais, Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas, Luís Carlos Antunes Barroso e Maria Manuela Bruno de Figueiredo. Peço desculpa. Mais ninguém tiver. Sobre as fundações e o processo de extinção e da auditoria que vai ser feita, queria perguntar-lhe como é que está a decorrer esse processo e se já há uma ideia de quantas é que vão ser extintas, fundidas, etc. neste processo. Esse assunto também não foi tratado no Conselho, depois posso lhe responder, mas responderia no final para não perturbar o briefing. Mais questões sobre as matérias do Conselho? Diário Económico. Eu gostava de voltar aqui à questão da fusão entre o Metro e a Carris. Gostava de perceber se o Governo já tem alguns dados sobre as sinergias que serão conseguidas através desta fusão, em termos de poupanças, e também quantos postos de trabalho é que poderão ter que ser eliminados com a fusão. Relativamente à privatização dos estaleiros de Viana, qual é que é o calendário previsto no caderno de encargos? Em relação à questão da Metro e da Carris, a única decisão que foi tomada hoje no Conselho de Ministros prende-se com a nomeação da nova administração. Aquilo que tem a ver com a estratégia de fusão das duas empresas estava decidida já previamente. O calendário previsto, como sabe, é que essa fusão possa se concretizar até ao final do ano. O resultado prático dessa fusão e as questões concretas que colocou relativamente a número de trabalhadores e outras questões operacionais por parte da empresa, eu acho que é prematuro antes de o processo de fusão estar completamente concluído, porque isso é uma das tarefas que este novo Conselho de Administração conjunto, e é por isso é que ele foi decidido pelo Governo, passaria a ser conjunto, irá agora desenvolver para a concretização desse mesmo processo, essa estratégia de fusão. E, portanto, não lhe posso antecipar ainda grandes dados sobre isso, nem eu penso que nem ninguém. Relativamente à segunda questão que me colocou, que foi sobre o calendário dos estaleiros navais. Como sabe, o Governo recebeu já propostas não vinculativas da parte de 6 entidades, 2 nacionais e 4 estrangeiras.
O que está previsto é que, desejavelmente, o processo possa todo ele ser concluído antes do final do ano. Mas, como sabe, estes processos, não há um calendário, digamos que, perentório. Estes processos agora passam pelas fases normais de, uma vez agora publicado o caderno de encargos, haverá a fase de apresentação de propostas por parte das empresas, depois de analisar o caderno de encargos, propostas vinculativas por parte da empresa, e só depois disso é que haverá uma apreciação concreta por parte dos analistas económicos do Governo dessas propostas concretas e uma decisão definitiva do Conselho de Ministros. Decisão essa que depois, em definitivo, arrumará o calendário relativo à adjudicação e por aí fora. E, portanto, eu acho que é um bocadinho prematuro, mas o que lhe posso dizer é que a intenção do Governo é que a operação se desenrole o mais rapidamente possível para resolver o problema dos estaleiros. Nuno Aguiar, do Dinheiro Vivo. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro, falou de haver uma idade para trabalhar. Queria saber se vai haver algum limite em termos de idades, vai haver uma baliza em termos de idades para quem possa estar neste programa. Queria perguntar-lhe também se há algum perímetro geográfico por onde as pessoas possam ser chamadas para estes programas, se quem se recusar a fazer este trabalho se perde imediatamente a prestação ou se tem uma penalização percentual ou algo do género. Depois falou também de ser compatível com as habilitações escolares. Isso significa o quê? Que quem tenha um curso superior não fará certas tarefas, que outras pessoas que tenham apenas habilitações inferiores possam fazer. E por último, queria só reforçar a pergunta que a Cristina tinha feito sobre o número de pessoas que pensam colocar nesta situação. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, temos dito sempre que o desempenho destas tarefas tem de ser feito por pessoas que tenham a capacidade e a idade para poderem desempenhar essas mesmas tarefas. E por isso mesmo fazemos uma remissão para um conjunto de outras balizas que já existem, limitando o desempenho destas atividades entre os 18 e os 60 anos. É fundamental que se perceba que medidas como estas têm de ter sempre uma lógica de proximidade. É por isso que estas atividades socialmente úteis são úteis às comunidades nas quais se inserem. É exatamente por isso que o Governo elegeu as instituições da economia social, Misericórdias, IPSS, cooperativas, também um conjunto de órgãos da administração, nomeadamente do poder local, para com eles podermos desempenhar estas mesmas funções. E, portanto, nessa lógica de proximidade, queremos sempre que as tarefas sejam realizadas no local mais próximo possível da residência dos beneficiários. E lembrava-lhe até que, por exemplo, as despesas de transporte estarão sempre a cargo das entidades promotoras. Chamava muito a atenção de um ponto que é essencial. O rendimento social de inserção é uma prestação que atribui direitos, mas também tem de ter deveres. Quando qualquer beneficiário não cumpre os deveres que tem, perde o direito à própria prestação. Esse ponto é um ponto muito claro na lei do RSI e que aqui também é muito clarificado. E, portanto, se alguém se recusar a desempenhar uma tarefa que seja socialmente útil, perderá o direito a essa mesma prestação. O que queremos chamar muito a atenção é adequar o perfil do próprio beneficiário às tarefas que podem ser realizadas. E por isso mesmo fazemos muito uma valorização daquele que é o perfil profissional desse mesmo beneficiário, para garantir que, imagina um caso de pequenas obras de reparação que possam ser feitas por alguém que tem uma formação específica nessa matéria e não por alguém que não tem condições para desempenhar essa mesma tarefa. E, portanto, quando lhe falava nas capacidades, nas aptidões profissionais, tem exatamente a ver com isso. Relativamente ao número de pessoas, só com a aprovação deste mesmo diploma é que teremos a possibilidade de fazer todos estes cruzamentos que há pouco lhe falava. Mas nós sabemos que uma grande percentagem dos beneficiários do RSI são pessoas que têm idade e capacidade para o trabalho. Falava-lhe há pouco, por exemplo, de cerca de 50 mil beneficiários do RSI que agora passaram a estar inscritos nos próprios centros de emprego, que englobarão o número de pessoas que estará incluída nesta medida. Para lhe dar um número preciso, precisamos ter este diploma em velocidade já aplicado para podermos fazer esse cruzamento exatamente com as bases de dados que temos, quer no Instituto de Segurança Social, quer no Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Relativamente ao perímetro geográfico, a nossa lógica, como lhe dizia há pouco, é muito uma lógica de proximidade, é exatamente por isso que elegemos as instituições sociais para podermos desempenhar estas tarefas nesta lógica de proximidade, tendo sempre a atenção que as despesas de transporte ocorrem a cargo das entidades nas quais a atividade é prestada. Boa tarde, Vítor Alvito, da TV Record. Queria saber se o Governo já tem garantias destas instituições, quer sejam elas Misericórdias, IPSS ou as autarquias, que estão interessadas nestes beneficiários do RSI, e qual será o limite de cada instituição de número de beneficiários que poderá ter a desempenhar funções? Muito obrigado. Como lhe disse há pouco, o Governo fez um processo de audição prévia, nomeadamente desses parceiros sociais, instituições sociais, União das Mutualidades, das Misericórdias, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e a aceitação foi muito positiva. E, portanto, percebemos claramente que os parceiros essenciais para a execução desta medida serão exatamente entidades da economia social, serão exatamente esse tipo de instituições. Não há nenhum limite ao número de pessoas que podem desempenhar uma determinada atividade na mesma instituição. Os limites que inserimos são limites ao desempenho da atividade em si, quer a limitação horária semanal, quer a limitação horária diária. Portanto, esses são os limites que introduzimos, e não quanto ao número de pessoas que podem desempenhar uma atividade. Chamo muito a atenção para o tipo de atividades que aqui estamos a falar. São atividades que têm normalmente uma natureza pontual. Imagine, por exemplo, coisas que têm a ver com limpeza de espaços urbanos, limpeza de jardins de uma instituição social, pequenas obras de conservação ou de reparação de uma instituição social, apoio à realização de atividades desportivas, culturais, recreativas, medidas que podem ter a ver, por exemplo, com acréscimos que temos durante determinados períodos do ano a museus, a bibliotecas, a arquivos municipais, e, portanto, obviamente que também muitas vezes aí o que estamos a falar é de atividades que têm uma sazonalidade ou que são atividades pontuais. Agora, não há um limite relativamente ao número de beneficiários que no mesmo evento podem desempenhar a atividade socialmente útil. Se é controlar que estes beneficiários não vão desempenhar as mesmas funções de outros funcionários a tempo inteiro, evitando assim a perda de empregos? De duas formas. Primeiro, introduzindo um limite horário total. Segundo, garantindo efetivamente que o desempenho destas atividades não pode ser feita para atividades de pessoas que estão habitualmente no quadro das instituições ou das autarquias, por exemplo, ou dos órgãos de poder autárquico. E por isso mesmo nós pusemos 2 limites para que isso não possa acontecer. Eu, de qualquer maneira, acrescentava só, fica expressamente previsto neste diploma legal aquilo que o Sr. Ministro acabou agora de referir, ou seja, de que a atividade socialmente útil não pode nunca confundir-se com matérias que preencham o conteúdo funcional dos trabalhadores da entidade promotora. E, portanto, qualquer violação deste princípio, que é um princípio que fica expressamente no diploma legal, transformará sempre essa atividade numa atividade ilegal. E, portanto, como atividade ilegal que é, poderá, obviamente, a todo o tempo ser denunciada e ser cessada. Portanto, mas estamos a falar na eventualidade de violação. As cautelas do Governo é colocar expressamente na lei a menção de que, em nenhuma circunstância, a atividade socialmente útil pode integrar o conteúdo funcional dos trabalhadores que estejam no ativo na empresa, na entidade promotora. Não é empresa, porque isto não é para empresas. Isto é só para entidades de natureza social ou na área da administração. Do Económico TV, regressando à privatização dos estaleiros navais Viana do Castelo, gostaria de perguntar se a expectativa do Governo é que estas 6 propostas não vinculativas apresentadas há uns meses se de facto efetivem e passem agora a vinculativas, e também se há um preço mínimo para esta privatização. Começando pelo preço, que é mais simples, o caderno de encargos estipula expressamente que o preço é de 5 euros por ação. E, portanto, dependerá, eu não sei os números exatos do capital da empresa, mas isso vem no caderno de encargos. Relativamente às expectativas, eu queria dizer com muita clareza que o que está aqui em causa, como as pessoas sabem, a privatização é a alternativa ao encerramento dos estaleiros. E foi por isso que o Governo desencadeou ao longo dos últimos meses todas as diligências possíveis e imaginárias para encontrar uma solução que evitassem
o fim, o encerramento daquela empresa, com todas as consequências, quer para a indústria nacional, quer para os trabalhadores da própria empresa. É com agrado que, nesta fase, constatamos que, montado a operação de privatização, há uma manifestação clara de interesse e não é uma manifestação solitária, é uma manifestação quer de entidades nacionais, quer de entidades estrangeiras. Vamos, obviamente, com um otimismo moderado, aguardar o desenvolvimento do processo de privatização, para ver se confirma, de facto, em propostas vinculativas que possam legalmente ser aprovadas, aceitas e aprovadas pelo Governo, a privatização que será, repito, a única forma de evitar um desenlace que seria um desenlace muito negativo, quer para a indústria nacional, quer para Viana do Castelo e para os trabalhadores em particular, que seria o encerramento da empresa por falta de condições para a continuação da sua elaboração. Quando é que ele vai estar disponível para os beneficiários do RSI? Como sabe, o processo legislativo tem regras, o Governo aprovou esta matéria hoje, portanto é um processo legislativo que continuará. De qualquer forma, o Instituto de Segurança Social tem tido sempre aqui uma enorme proximidade, nomeadamente com instituições sociais e com outras entidades sem fins lucrativos, para poder garantir o desempenho destas mesmas tarefas. Isso é uma matéria que já iniciámos mesmo na sua execução e em todos os aspectos que têm a ver com burocracia. Agora, como é óbvio, aguardaremos a conclusão do processo legislativo. Não tem mais questões. Eu, antes de terminar, responderia apenas à questão das fundações para relembrar o processo das fundações. É um processo que está perfeitamente regulado na lei. A lei é clara relativamente a essa matéria. Tem vindo a ser desenvolvidas ao longo do mês de agosto as diligências bilaterais entre o Ministério das Finanças e as tutelas sectoriais das áreas onde as fundações funcionam, e nomeadamente das áreas que integram entidades públicas que são financiadoras ou instituidoras de fundações. Têm vindo a ser desenvolvidos esses trabalhos bilaterais para que as decisões relativas às fundações que dependem de entidades da Administração Central possam ser tomadas até ao início do mês de setembro, portanto, dentro do prazo dos 30 dias que está legalmente instituído. E é esse trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. O assunto não foi colocado em Conselho de Ministros, nem é um trabalho em que eu pessoalmente esteja diretamente ou pessoalmente envolvido e, portanto, não posso satisfazer essa sua curiosidade, porque eu não tenho participado nessas reuniões de natureza bilateral. O prazo é um prazo que o Governo está a trabalhar para poder cumprir. E é nesse sentido que eu lhe referi que as reuniões bilaterais iniciaram-se logo no mês, tanto quanto sei, logo no início do mês de agosto, assim que foram divulgadas, de acordo com a lei, no portal do Governo, a avaliação feita pela Inspeção-Geral de Finanças, e os trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos pelo Ministério das Finanças em conjunto com as tutelas sectoriais. Senhor Secretário de Estado, nesse âmbito da extinção de fundações, como é que recebeu a decisão do Governo Regional dos Açores de não dar seguimento às indicações do Grupo de Trabalho, nomeadamente extinção de uma das fundações, a redução dos apoios financeiros, etc. E também como é que recebeu as críticas de parte da sociedade civil em relação às conclusões desse estudo, nomeadamente o caso da Casa das Histórias, um museu conhecido Museu Paulo Rego, em Cascais. Como é que recebeu estas duas situações? Obrigado. São duas questões completamente distintas. A primeira questão que coloca tem que ver com o desenvolvimento daquilo que são as autonomias constitucionais das regiões autónomas e, portanto, eu, relativamente a isso, limito-me a dizer que, politicamente, o Governo respeita integralmente as autonomias. A legislação, de resto, era clara no sentido de apontar que as decisões competem, de acordo com essas autonomias, às entidades regionais. Qualquer outra apreciação será uma apreciação política individual que os portugueses e os cidadãos possam fazer das decisões, e nomeadamente os açorianos possam fazer das decisões que o seu Governo toma relativamente a essas entidades. A segunda questão, eu queria chamar a atenção de que parte dessa reação, do meu ponto de vista, partiu de algum equívoco. Um equívoco no sentido de se olhar para o trabalho desenvolvido pela Inspeção-Geral de Finanças como se tratasse da elaboração de uma classificação, de um ranking de fundações, quando não é rigorosamente nada disso.
Aquilo que foi feito, o trabalho que foi desenvolvido pela Inspeção-Geral de Finanças, foi uma avaliação de natureza económico-financeira, de acordo com o que está na Lei da Assembleia da República, uma avaliação para aferir do rácio de sustentabilidade e do custo-benefício que tem para o erário público o funcionamento de cada fundação. Algumas fundações têm custo zero, porque o Estado, o contribuinte português não contribui em nada para a vida dessas fundações, noutros casos não é assim. E a avaliação reflete isso mesmo. Ora, partir daí, para começar a dizer eu fiquei mal classificado, eu fiquei bem classificado, como vê, não faz grande sentido. Eu diria, portanto, que houve aqui um equívoco muito grande em torno de algumas, pelo menos por algumas notícias que eu vi na comunicação social, porque olhou-se um pouco para este trabalho da Inspeção-Geral de Finanças como se fosse a elaboração de um qualquer ranking de fundações em que à cabeça apareceriam, porventura, as fundações mais capazes e, na parte de baixo, as fundações menos capazes. Ora, não é nada disso que se tratou, não é nada disso que se trata e não é nada disso que se vai seguir. As decisões a tomar relativamente por parte da Administração Central, em relação às fundações, têm que ver única e exclusivamente com a análise de sustentabilidade, a análise qualitativa do interesse público na manutenção de subsídios ou de canalização de meios e de recursos públicos para a vida dessas fundações, para, de acordo com isso, o Estado poder, de acordo com as necessidades de contenção em que o país está todo ele envolvido, como todos sabemos, poderem ser tomadas as decisões de racionalização da utilização de dinheiro dos contribuintes relativamente à vida das fundações. Muito obrigado, então. Relativamente aqui ao ponto 10 da contratação de eletricidade em regime de mercado livre, eu gostava de perceber porque é que são só 9 entidades, quais é que são, e se isto poderá ser o ponto de partida para que seja alargada todo o aparelho, a toda a função pública, a todos os ministérios. Eu posso responder já rapidamente, se o Sr. Ministro depois quiser acrescentar, porque se trata das entidades do âmbito do Ministério. É evidente que é para alargar a todos os ministérios. De resto, em Conselhos de Ministros anteriores, nos últimos meses, temos vindo sucessivamente a aprovar, eu diria, à medida que os contratos anteriores de fornecimento de eletricidade nos vários ministérios têm vindo a chegar ao seu termo, todos os ministérios estão obrigados, desde o final do ano passado, foi uma medida que foi aprovada já por este Governo, estão obrigados a seguir o acordo quadro de fazer a contratação em regime de mercado livre. Posso-lhe até dizer que o primeiro Ministério a aprovar uma resolução deste tipo foi a presença do Conselho de Ministros, exatamente, não por ser a presença do Conselho de Ministros, mas que, por força das circunstâncias contratuais no fornecimento de eletricidade, a presença do Conselho de Ministros precisou de fazê-lo logo, salvo erro, no mês de março, fevereiro, março, e portanto fizemos logo no princípio do ano. Entretanto, outros ministérios, como o Ministério da Administração Interna, presumo que o Ministério da Agricultura, não tenho a certeza, têm vindo paulatinamente a aprovar resoluções exatamente deste tipo. Hoje tratou-se da resolução relativa ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social, envolvendo as entidades que estão na órbita do Ministério, que são 9 entidades mais concretamente, mas não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar alguma coisa sobre esse dado. Não, é exatamente isso, para confirmar, as entidades são todas as entidades que têm contratos de eletricidade e que nos termos do acordo quadro que o Governo estabeleceu ainda em 2011 se torna obrigatório. É uma matéria que eu calculo que será estendida de facto a todos os órgãos da Administração Central. Posso-lhe só acrescentar que no caso concreto o montante global no âmbito do Ministério da Solidariedade, na resolução hoje aprovada, são cerca de 7 milhões e 700 mil euros que estão em causa. Até 2015. Portanto, exatamente, distribuído até o final de 2012, ainda apanha parte de 2012, depois 2013, 2014 e 2015. Não, é o valor do contrato. Valor da contratação, quer dizer, do contrato, o valor máximo, porque isto trata-se de um acordo quadro e, como sabe, portanto, agora há a contratação. Portanto, é o valor máximo autorizado hoje pelo Conselho de Ministros para a contratação para cada um destes serviços, ou, digamos, o valor do conjunto que será celebrado depois por cada um destes serviços, os contratos de fornecimento de eletricidade. Muito obrigado, então, e boa tarde.